Então nós somos gratos ao Senhor. Irmãos, nesta noite, quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração. A minha agenda do celular é cheia de versículos bíblicos. Eu vou lendo a Bíblia e quando um versículo me toca, eu separo ele, copio e colo dentro da minha agenda e vou colocando num roteiro de pregação. Eu tenho uma lista ali, assim, quando eu abro essa agenda, tem vários versículos que o Senhor falou comigo, e dali eu oro e o Senhor revela aquilo que eu devo ministrar, a palavra do Senhor. Tem vezes que é mais fácil, tem vezes que é mais difícil. A gente procura e fala, mas não é isso que Deus quer que eu fale, né? E nessa noite o Senhor colocou no meu coração, trazendo um conselho para a igreja. Proteja os olhos, proteja a boca e proteja o coração. Nós precisamos entender, irmãos, que a palavra do Senhor é um manual de instrução para a nossa vida. E se nós quisermos viver bem, e se nós quisermos viver conforme o céu quer que nós vivamos, nós lemos a palavra do Senhor, o Espírito nos revela o entendimento daquela passagem para aquele momento da nossa vida. E assim nós somos conduzidos em vitória. Eu gostaria que mesmo assentado você fechasse os seus olhos. Senhor Deus, nós iremos compartilhar da Tua palavra nesta noite. Como já foi mencionado e testemunhado, nós temos vivido cultos maravilhosos neste lugar. Nós temos vivido tempos de manifestação da Tua presença, onde nós ouvimos um pouco dos testemunhos, das coisas sobrenaturais que o Senhor tem realizado nesta igreja e através dessa igreja, para abençoar, ó Deus, os Teus filhos, as Tuas filhas. E nesta hora, Senhor, nós abrimos o nosso coração, e como terra arada, nós o apresentamos a Ti, para que a Tua preciosa palavra, como semente, venha cair em terra fértil, em terreno preparado, e esta palavra possa frutificar, Senhor, na nossa vida. O que seria de cada um de nós? O que seria da nossa vida? O que seria da nossa existência sem a Tua palavra? Porque a Tua palavra é lâmpada, é luz para os nossos pés, para o nosso caminhar. A Tua palavra é o nosso pão, a Tua palavra é a água que mata a sede, a Tua palavra é a água que nos purifica, a Tua palavra é a água que nos traz refrigério em tempos de aflição, a Tua palavra, Senhor, é alimento espiritual para as nossas vidas, a Tua palavra é alimento para o nosso físico também, porque a Tua palavra reflete em nós, reflete no nosso corpo, reflete na nossa saúde. Então, Senhor, nós declaramos nesta noite, nós amamos a Tua palavra. Esta igreja ama a Tua palavra, Senhor. Nós amamos a Tua palavra, não apenas de ouvir a Tua palavra, nós amamos estudar a Tua palavra, e não apenas estudar a Tua palavra, nós amamos viver em conformidade com a Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, trabalhe em cada um de nós esta noite, de maneira poderosa e extraordinária, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, proteja os olhos, a boca e o coração. Precisamos entender que existem coisas que são exclusivas daqueles que têm o sangue de Jesus. Tem coisas exclusivas para aqueles que têm o sangue de Cristo na sua vida. Outra coisa, você precisa entender que você foi escolhido por Deus para a salvação, portanto você tem privilégios. Outra coisa que você precisa entender, quem não é salvo, não tem condição alguma de proteger os olhos, a boca e principalmente
o coração. Por isso, quando nós entendemos essas coisas, nós devemos ser gratos a Deus. Porque além de nos escolher para a salvação, tem nos dado condição sobrenatural para vencermos o diabo, o pecado, o mundo e a carne. Muitas pessoas têm se amoldado à cultura mundana, ao que o mundo tem falado. As pessoas dizem todos os caminhos levam a Deus. As pessoas dizem a religião é diferente, mas o Deus é o mesmo. As pessoas dizem o que importa é o coração. As pessoas dizem o que importa é Deus nos amar. Mas nós vamos ver aqui através da palavra do Senhor, que só quem é salvo, só quem tem a marca do sangue de Cristo na vida, tem alguns privilégios, tem algumas coisas exclusivas que Deus nos concede. As pessoas dizem, somos todos iguais aos olhos de Deus, somos todos capazes. Não, isso é um engano do diabo. As pessoas querem colocar em pé de igualdade, as pessoas querem colocar em equivalência o Filho de Deus com o filho das trevas. Quer dizer que aqueles que são escravos do diabo são iguais àqueles que são escravos de Cristo. Eles querem dizer que aqueles que praticam o pecado são iguais àqueles que participam da santificação e da santidade de Deus. Existem coisas que são privilégio dos crentes. E muitas vezes a gente pensa, mas puxa, por que eu consegui e fulano não consegue? Por que eu me libertei e fulano não se liberta? Por que eu tenho condição de entender a palavra de Deus e fulano não consegue? Porque nós temos um privilégio. Nós temos coisas exclusivas que Deus deposita em nós. Ainda ontem eu estava lendo um pouquinho antes daquilo que o pastor Hamilton ministrou ontem aqui. No mesmo texto, um pouquinho antes, diz ali que o Senhor nos tem como vasos de barro, mas Ele vem e deposita dentro deste vaso de barro os seus tesouros, para que a glória e a excelência do poder não seja nossa, mas seja dele. Então, como é que nós iremos comparar e achar que são iguais os vasos vazios com os vasos que estão carregados dos tesouros do céu? Você é um privilegiado. Existem pessoas que estão vazias, tentando preencher o seu vazio existencial com drogas, com prostituição, com pornografia, com jogatinas e tantas outras coisas. E aqui estamos nós, quem sabe enfrentando lutas, dificuldades, quem sabe enfrentando apreensões na vida, mas carregados dos tesouros dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto. Proteja os seus olhos. Por que precisamos proteger os nossos olhos? Por que você precisa proteger os seus olhos? Vamos para a palavra do Senhor. É lógico que nós não podemos exaurir aqui estes temas. A palavra do Senhor tem dezenas e dezenas de versículos, mas eu selecionei aqui alguns versículos para compartilhar aqui esta noite. E eu creio que eles serão fundamentais para trazer entendimento e compreensão para sermos vitoriosos no ano de 2025. O que Jesus diz lá em Mateus 6:22? Eu vou ler aqui na versão NVI. Diz assim: os olhos, o Eric colocou aí, obrigado Eric. Os olhos são a candeia do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Os olhos são a candeia, são a lâmpada, a lamparina, a luminária do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
Deus está estabelecendo uma condição. Nós temos que entender que a vida cristã não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito que Deus quer. Uma coisa que nós precisamos entender é que existem as condições gerais e as condições específicas. Condições gerais é que todos os crentes de todas as igrejas, de todas as nações, precisam seguir aquelas condições que Deus estabelece. Agora existem condições pessoais que Deus estabelece, uma para mim, uma para você. Mas o reino de Deus é baseado no estabelecimento dele, nas condições. Ele está colocando uma condicional, ele está dizendo: se os seus olhos forem bons, o resultado será bom também. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo irá refletir a luz. O que Jesus estava nos ensinando com isto? Ele estava nos ensinando a olharmos, a vermos, a enxergarmos a vida do ponto de vista bíblico divino. Nós temos que entender que existem pelo menos 3 condições, ou 3 ângulos, ou 3 prismas em que nós podemos enxergar a vida. O primeiro ângulo, uma visão diabólica e de trevas. Tem pessoas que enxergam a vida a partir do ponto maligno, a partir do ponto diabólico, a partir do ponto de trevas. São as pessoas que fazem pactos com o diabo, pessoas que fazem parte de seitas satanistas, são pessoas que participam de algumas religiões, que a gente não pode falar aqui, senão a live cai, né? Mas religiões que invocam os demônios, fazendo sacrifícios de animais, fazendo sacrifícios nas cachoeiras, nos mares, nas encruzilhadas, que oferecem sangue de animais, até mesmo sangue humano, que sequestram crianças para oferecerem aos demônios. Esta é a visão das trevas. A pessoa quer viver em conformidade na conformidade como o diabo está olhando. O diabo tem raiva daquilo que é de Deus. O diabo tem ódio daquilo que pertence a Deus. O diabo quer destruir aquilo que Deus construiu. E existem pessoas que estão vivendo a vida a partir do ponto diabólico das trevas. Agora, existem pessoas que veem a vida do ponto de vista natural, mundano. São pessoas que não estão envolvidas com as trevas diretamente, mas também não estão envolvidas com Deus e levam uma vida natural. São pessoas que, quem sabe, até mesmo sejam religiosas e professem uma religião, que frequentem uma missa ou um culto, alguma coisa. Pessoas que se digam ateus ou agnósticos. Pessoas que enxergam a vida de um jeito mundano natural. E geralmente são pessoas que têm a vida certinha. Pessoas que têm uma boa família, um bom casamento, que têm um bom caráter, que têm um bom relacionamento financeiro no emprego, que paga suas contas em dia. Aqueles que dão nó no negócio, as pessoas que mentem, que trapaceiam no negócio, não é visão natural mundana, é uma visão diabólica. Eu vou dar um golpe, aqui eu posso enganar, aqui eu posso trapacear, aqui eu posso enrolar, aqui eu posso mentir. Eu lembro de uma certa feita, o Dr. Myles Moore veio aqui ao Brasil e ele pregou sobre o caráter do cristão. E ele falou assim: tem pessoas que trabalham e levam simples clipes da empresa embora, dizendo: não, isso aqui não tem problema, o patrão não vai sentir falta, e coloca no bolso. Isso não procede de Deus. É o clipes, depois a caneta, depois uma coisa maior, daqui a pouco um computador, e assim vai. Mas a pessoa que enxerga a vida do ponto de vista natural e mundano,
Mas a palavra de Deus e o próprio Jesus Cristo está nos ensinando e nos convidando e nos convocando a não termos a visão diabólica das trevas, nem andarmos segundo uma visão natural mundana, mas o próprio Cristo está nos convidando a olharmos e enxergarmos a vida, entendermos a vida a partir do ponto de vista bíblico divino. Então, por isso, o cristão, ele não vai conforme a maré. O cristão não anda conforme a onda. O cristão não anda no modismo. O cristão não segue as tendências. O cristão não se atualiza conforme o mundo está se atualizando. O cristão, ele se atualiza na palavra do Senhor, porque a Bíblia Sagrada é o único modelo, como eu disse há pouco, é um manual de vida do cristão para viver conforme Deus quer que ele viva. Por isso Jesus está dizendo, se os teus olhos forem bons, o que vai resplandecer no seu corpo será luz. A minha luz, eu tenho luz para brilhar? Não. A luz de Cristo brilhará nas nossas vidas. O salmista, Salmo 119, não sabemos ao certo o autor do Salmo 119, mas o Salmo 119, 37 diz assim, se o Eric quiser colocar aí, Salmo 119, 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. O que o salmista está nos ensinando, inspirado pelo Espírito Santo? O salmista aqui, ele havia tido algumas experiências. Quem sabe tenha sido Davi que tenha escrito esse salmo. Mas ele teve algumas experiências. E ele foi se deixando levar pelas coisas inúteis da vida. E as coisas inúteis da vida estavam vindo através dos olhos. Ele estava olhando o mundo, ele estava através do mundo, através dos olhos enxergando o mundo e desejando as coisas que o mundo oferece, mas certo ponto ele para e faz um pedido para Deus. Desvia, Senhor, os meus olhos das coisas inúteis. O que são as coisas inúteis? Isso aqui é muito interessante. O que são as coisas inúteis? É tudo que nos leva para longe do caminho que Deus estabeleceu para mim e para você. Primeira coisa aqui que nós precisamos entender é que os dois pedidos do salmista, o primeiro é: me afasta das coisas inúteis, me afaste. Agora, me encaminhe para o caminho que o Senhor traçou para mim. Então, nós precisamos entender que coisa inútil é tudo aquilo que nos afasta do caminho que Deus estabeleceu para cada um de nós. E a gente costuma dizer o centro da vontade de Deus. Quase não se ouve mais esse tema, né? Mas era muito falado, dizendo: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero estar no teu caminho, eu quero estar andando em obediência. Uma outra coisa que tem sido terrível nos dias de hoje, é que cada dia mais as pessoas têm sido levadas a viver um evangelho que é multiforme. O evangelho é de um jeito para mim, é de um jeito, do outro jeito para a irmã Zélia, é do outro jeito para a Narielle, do outro jeito, cada um vive do jeito que quer. Eu entendo que isso não tem problema. Eu entendo que isso não faz mal. Eu acho que isso não é pecado. Eu acho que isso não tem nada a ver. O meu coração não me condena por fazer isso.
Agora o salmista está dizendo que os nossos olhos, se nós não protegermos os nossos olhos, eles nos levarão para longe do caminho que Deus estabeleceu para nós. Não podemos tentar estabelecer os nossos próprios caminhos. Dizer, Deus, fica do lado aí, porque eu sou mais inteligente. Eu mesmo, pelas minhas próprias decisões, eu estabelecerei o caminho pelo qual eu quero andar. E a palavra do Senhor, o salmista, está nos ensinando exatamente o contrário. O salmista entendia que Deus havia estabelecido um caminho para ele. E ele entendia também que os seus olhos estavam levando para longe deste caminho. Agora eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante. Nem sempre as coisas inúteis são pecado. Nem sempre as coisas inúteis que o diabo coloca diante dos nossos olhos são coisas erradas. E Paulo também já sabia disso. Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então muitas vezes nós não estamos protegendo os nossos olhos de coisas que não são pecado, de coisas que não são erradas, mas que estão nos tirando do centro da vontade de Deus. E o salmista estava dizendo, desvia, Senhor, os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que estabeleceste para mim. Então esta deve ser a nossa preocupação. Por que devemos proteger os nossos olhos? Primeiro, porque os olhos nos dão a perspectiva de vida. Segundo, os olhos podem nos atrair a coisas inúteis. E nós estamos falando aqui de vida cristã. Uma coisa que você precisa entender, nós somos a igreja presbiteriana, somos uma igreja renovada, não somos cessacionistas, cremos nos dons, cremos em profecia, revelação, sonhos proféticos, cremos em palavras proféticas, cremos no mover do Espírito Santo, cremos nos dons, já foi falado aqui pelo diácono Elias sobre dons. Nós cremos em todas essas coisas. Mas a nossa igreja é um ministério chamado afinal. Porque muito mais do que estarmos preocupados com esta vida aqui, nós estamos preocupados com a eternidade. Esta vida aqui passa rapidão, como diz o cuiabano, é rapidão. Essa vida passa tão rápido. Ainda ontem eu estava apanhando de chinelo da minha mãe, e ela já vai fazer 85 anos. Contei a data, né? Eu falei, mãe, eu pensei que a senhora ia fazer 83. Ela, não, é 85. A vida passa tão rápido. Não é, irmão Júlio? Um tempo atrás, o irmão Júlio estava puxando a minha orelha porque eu estava fazendo bagunça aí no meio, né? E ele, como diácono, vamos colocar ordem na casa. E hoje nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. A vida passa tão rápido. Então veja bem, os conselhos que a palavra do Senhor nos dá, muito mais do que uma vida vitoriosa aqui, é uma vida eterna na presença de Deus. Segunda coisa, proteja a sua boca. Por que nós precisamos proteger a nossa boca? Provérbios 12:19 diz assim, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O que esse texto está nos ensinando? Que ao protegermos a nossa boca, a proteção da nossa boca é um catalisador da longevidade.
A proteção da boca é uma fonte de longevidade. O proteger a boca é uma experiência de se ir mais além. Em que área? Na vida. Se eu proteger a minha boca, a minha vida será mais longa. Se você proteger a sua boca nos negócios, no casamento, no emprego, na vida ministerial, tudo irá mais longe. Como diz o ditado que nós conhecemos aqui no Brasil, que a mentira tem perna curta. Então, quando nós estamos usando a nossa boca para falar aquilo que não é real, para aquilo que não é verdade, para aquilo que não procede de Deus, para aquilo que não é realmente da parte do Senhor para as nossas vidas, nós estamos encurtando a nossa vida. Nós estamos encurtando o nosso casamento. Nós estamos encurtando os nossos negócios. Nós estamos encurtando a nossa vida lá no emprego, a nossa vida ministerial. Deixa eu dar um exemplo aqui. Teve um rapaz aí que ficou famoso na internet por crucificar o falecido apóstolo Rina, né, que morreu lá do Bola de Neve. E quando ele começou a fazer sucesso, porque a turma gosta de uma fofoca, né? Eu já lembrei que a irmã Mariazinha sempre diz: quem muito aponta, quem muito cobra, quem muito quer exigir, cuidado. E ele falava e falava, de repente aparece o marido da amante dele aí, dizendo: ó, a minha mulher tem um amante, o amante é o pastor fulano de tal. Faz 1 ano que estão juntos, daqui a pouco a mulher vem e faz um vídeo dizendo: não é nada, 1 ano não, faz 18 anos. Então veja bem, aquilo que não é verdade, aquilo, se nós usarmos a nossa boca para dizer aquilo que não procede de Deus, nós estaremos encurtando. Lá no emprego o patrão vai falar assim: aquele ali é mentiroso. Na vizinhança, na família vai dizer: não acredito naquela que a pessoa fala. Por isso eu sempre digo, mas nós temos que entender uma coisa. Deixa eu falar de um jeito que você não me compreenda errado. Não importa muito como as pessoas nos veem. Importa como Deus nos vê. Não que a gente não deva não dar bons testemunho. Estou me enrolando aqui, mas estou entendendo, né? A gente não se importa se importando. Por que eu digo isso? Porque as pessoas chegam e dizem: eu sou santo, eu sou homem de Deus, eu tenho a palavra, eu tenho a revelação, mas a boca não está falando a verdade. E logo tudo cai por terra. Então por que nós devemos proteger a nossa boca? Porque se nós falarmos a verdade, Deus é responsável por nos levar além e mais longe. Aleluia. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Veja bem, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usar a língua comerão do seu próprio fruto. O que o escritor aqui está nos ensinando? Ele está nos ensinando sobre uma colheita inevitável. A nossa boca, a minha boca, a sua boca, trará uma colheita inevitável. Lembre-se que nós estamos falando, por que protegemos a nossa boca? Porque a nossa boca nos trará uma colheita inevitável. É o que está dizendo aqui: os que gostam de usar a boca, os que gostam de usar a sua língua, comerão do seu próprio fruto. Então não há como eu usar a minha boca para uma coisa, uma maledicência, uma mentira, um engano, um engodo, e esperar colher coisas boas.
A língua tem poder sobre a vida ou sobre a morte. Então a nossa boca trará a nós mesmos bons frutos ou maus frutos. Está entendendo a necessidade de proteger a boca? Então, por que proteger os olhos? Por que proteger a boca? E terceiro, por que proteger o coração? Por que você precisa proteger o seu coração? Por que você precisa? Provérbios 4, 23 diz assim, esperar o Eric colocar lá, né? Estava lendo aqui sem esperar ele colocar. 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Ou na versão RA diz assim, porque dele procede as fontes da vida. O que o escritor está nos ensinando? Que o nosso coração é gerador de vida. Aquilo que estiver no nosso coração será gerado. O nosso coração é como um ventre de uma mulher grávida. Vai ser gerado. Se é um menino, será gerado um menino. Se é uma menina, será gerada uma menina. Então o escritor está dizendo, guarda bem o teu coração, porque ele é um gerador de vida. E o que você quer gerar no seu coração? Você pode gerar rancor, você pode gerar amargura, você pode gerar tantas coisas ruins. Ou você pode proteger o seu coração e fazer dele um gerador de coisas boas. Você pode tornar os seus sonhos realidades, se o seu sonho estiver no seu coração. Você pode tirar do papel os seus projetos e torná-los realidade, se ele estiver no seu coração. Você pode pegar os pensamentos que estão na sua mente e colocar no seu coração, e eles irão gerar. Mas aqui está a preocupação. Se nós colocarmos sonhos errados, se nós colocarmos projetos errados, se nós colocarmos pensamentos errados, coisas erradas serão geradas. Então veja, a palavra do Senhor está nos trazendo uma séria advertência, dizendo, cuide bem do seu coração, proteja o seu coração, porque a semente que cair ali vai frutificar. Veja que coisa séria. O que Jesus nos ensina em Mateus 5,8? Mateus 5,8. Nos diz assim, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Toda vez que eu vejo esta declaração de Jesus Cristo, aqui é o Senhor Jesus ensinando, ele diz assim, bem-aventurados aqueles que o coração está guardado, que o coração está protegido e que nada errado está sendo gerado nele, porque são estes que verão a Deus. Então eu entendo que um coração puro é o passaporte para o céu. Sabe, esses tempos eu tive um sonho, e daquele sonho que, meu Deus, era melhor não ter sonhado, né? Eu sonhei que tinha uma passagem para ir para os Estados Unidos. Pensa que alegria. E eu, no sonho, né? E eu fui para o aeroporto, só no sonho também, né? E embarquei no avião. E quando o avião pousou lá no aeroporto nos Estados Unidos, o sonho estava indo tudo bem. Que sonho bom, né? E quando eu desci do avião, estou subindo pelo finger, assim, para acessar o saguão, eu falo assim, gente do céu, eu deixei meu passaporte lá em casa. Agora eu não vou conseguir entrar nos Estados Unidos, vão me deportar, ainda mais se for agora na época do Trump, né? Vão me mandar de volta para casa.
E eu acordei naquele sufoco, naquele desespero, né? Falando, meu Deus, como é que eu fui fazer uma dessa? Consegui uma passagem, estou pisando aqui no solo dos Estados Unidos, mas vou ter que voltar para casa porque não tenho passaporte. Esqueci o dito passaporte em casa. Então é isto que Jesus estava ensinando. O teu coração purificado, guardado e protegido é um passaporte para o céu. O que Jesus estava dizendo? Aqueles que têm um coração puro verão a Deus. Ele não está fazendo uma sugestão, ele está fazendo uma afirmação, é uma frase imperativa. Ele está dizendo, se você tem um coração puro, você verá a Deus. Se você tem um coração puro, você vai entrar no céu. Então veja a necessidade, irmãos, de protegermos o nosso coração, de visitarmos o nosso coração e fazermos uma faxina. Tem coisa que é mais fácil, a gente limpa com um paninho, outros precisam de um pano úmido, tem outros que precisam passar uma água sanitária, né, para dar aquela esfregada e sair, mas nós precisamos proteger o nosso coração e mantê-los puros, porque o nosso objetivo é ver a Deus. Eu não creio que nós estamos servindo a Deus apenas para vivermos bem nessa terra. Eu creio que o objetivo principal de todo mundo é ver a Deus. Quem quer ver a Deus aqui? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os de coração puro serão recebidos com honra na presença de Deus. Agora entenda porque o nosso Deus é maravilhoso. Entenda porque o nosso Deus é extraordinário. Deus nos elegeu para a salvação. E Ele exige de cada um de nós a responsabilidade de cuidar desta salvação. Deus falou assim, eu te escolhi, eu te elegi para a salvação, mas agora você precisa cuidar desta salvação. Mas Senhor, como eu cuidarei da minha salvação? O mesmo Deus que nos elege para a salvação, o mesmo Deus que coloca em nós responsabilidades, é o mesmo Deus que coloca em nós tudo o que é necessário para cuidar dessa salvação. Que nos dá condição, habilidade e sabedoria. E aqui eu volto a falar o que eu disse lá no início da pregação. Nós devemos ser gratos a Deus, porque nós somos privilegiados. Deus tem trazido a nós coisas exclusivas. Pastor, como é que eu vou chegar no céu? Não depende de você. Não depende das suas condições. Não depende da sua sabedoria, não depende das suas habilidades. Deus falou assim, eu vou te salvar e você vai cuidar muito bem dessa salvação, mas eu estou te dando toda a condição necessária. O exemplo mais fácil de nós entendermos isto é quando um soldado é recrutado para o exército. Quando um jovem se apresenta no exército e diz assim, eu quero ser um soldado. O exército fala, muito bem, você entra aqui, o exército vai fornecer bota, o coturno, vai oferecer a farda, vai oferecer alimentação, suprimento, sustento, vai fornecer treinamento, vai fornecer armamento, munição, tudo o que for necessário para você exercer o seu papel de soldado. E ainda tem um salário, e ainda tem uma renda, como é que é o nome mesmo? Tem um soldo, né? E ainda, você ganha tudo, ainda tem um salarinho, tem um dinheiro. É isso que Deus faz conosco. Ele nos chama, Ele nos arregimenta, e Ele dá toda a condição para que a gente caminhe até o final, adentre os céus e diga, louvado seja o meu Deus. Vamos ficar em pé neste momento, aleluia.